Ao iniciarmos o culto no horário marcado, eu supus que todos vocês estavam equivocados com a data, né? Porque hoje, para muitos, é o segundo final de semana, porém é o terceiro domingo do mês, não é? Visto que nós iniciamos esse mês no primeiro domingo, com o domingo, aliás. Então eu pensei que talvez alguém não se lembrasse. Mas graças a Deus nós estamos aqui. E desta feita nós conseguimos fazer algo que eu apenas imaginei, mas conseguimos transmitir apenas para Itatiaia, enquanto Itatiaia está transmitindo para outro vídeo, claro, para a internet. E isto porque eu desejei ter quase como um culto doméstico entre Itatiaia e Casimiro de Abreu. Eu estou muito grato por isso, por termos alcançado. Eu gostaria, para nós entrarmos e sermos resumidos ou objetivos, eu gostaria de entrar diretamente à Escritura. A primeira carta de João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Eu quero ler 1, 2, 3, 4 versículos apenas, para não fundamentar, mas sustentar e dando continuidade àquele assunto de ontem. E para mim foi muito significativo, embora eu seja suspeito para emitir qualquer comentário, não é? Mas realmente nós podemos ser gratos, apresentar uma gratidão diante do Senhor por tudo que Ele tem falado para nós. Como agora mesmo pela manhã eu pude ler a saudação daquele irmão Neves, irmão José Neves, dizendo que era grato a Deus pelo esforço que todos nós fazemos eu digo todos nós porque ele se referiu a mim, mas isso não sou eu somente, de poder nos esforçar para trazer uma palavra que prepare o nosso coração para aquilo que é uma realidade, porém é uma realidade espiritual, e por ser espiritual ela tem que ser através da fé. Nós estamos quase concluindo esse aparelhamento, fazendo a estrutura aqui, e eu creio que logo em breve nós teremos uma iluminação mais adequada para essa parte do salão, e também teremos até mesmo já a adaptação ali daquele escritório, o que seja, e também uma melhoria nessa acústica, né? Está reverberando muito. Acho que a gente não precisa nem de microfone aqui, né? E sem microfone talvez fique menos, reverbere menos, eu penso assim, né? Então, de qualquer maneira, depois que, como diz o povo, depois que a gente esquenta as turbinas, aí pronto, aí não tem nem placas acústicas ou qualquer coisa que possa impedir. Então, para nós darmos seguimento àquele assunto de ontem, eu quero puxar aqui, trazer o tema de ontem, apenas identificando o espírito denominado. Faço questão de novamente dizer que não é a denominação, mas é denominado, que embora dê origem ao sistema denominação, mas aqui é apenas uma indicação, e identificando o espírito que indica, no caso, a igreja. A igreja. Esse é, na verdade, um espírito. E nesta manhã nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4 em diante. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Isso aqui é importante demais, ainda que são poucos os que têm essa experiência, né?
Eles são derrotados pelo mundo, porém vencedores na igreja. Na igreja eles conseguem apresentar um estandarte de que estão no desfile. Eu falo desfile porque eu estou me reportando àquela visão que o profeta teve, a qual no tempo indicava a iminente hora do arrebatamento. Iminente hora. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É ela que nos faz vencer. Por isso ele diz, essa é a nossa fé, ou é a nossa vitória. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E é claro, nesse momento, todos nós, principalmente no hemisfério ocidental da Terra, a civilização ocidental, toda ela crê, toda ela pode dizer, é verdade, eu creio. E nós todos da mensagem que cremos, pelo menos aqueles que conhecem e já puderam confirmar aquilo que nós anunciamos, do que cremos, podem confirmar, todos podem confirmar, que Deus enviou um profeta. Todos podem confirmar toda a estrutura, os rudimentos da palavra que ele trouxe, batismos e assim por diante. Todos podem confirmar. Todavia, não é isso que vence o mundo. Tampouco essa é a evidência ou característica da nossa fé, da qual João está falando. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Jesus Cristo veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Nós poderíamos nos reportar a São João, onde Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade. E então o povo, ao ouvi-lo declarar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, podiam com seus olhos ver um homem declarando, eu sou. E como nós e toda a humanidade, desde o princípio do mundo, pensamos que uma pessoa é aquele que nós podemos ver. Mas não é. Uma pessoa é primeiramente o ser espiritual e não é também o espírito. É a sua parte, que a Bíblia chama de teofania, ou identifica por teofania. Teo refere-se a Deus, fania é a manifestação. E se um homem e uma mulher, um ser humano, é um eleito de Deus, ele é a manifestação divina, restrita a uma alma. E esta alma recebe ou acompanha o Espírito que Deus cria no dia em que nós nascemos. E quando nós nascemos através do corpo, como está escrito, do qual estamos lendo. E este é aquele que veio, como nós, eleitos, vimos ou viemos. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, é Ele. Porque 3 são os que testificam no céu. Agora observem, o Pai, que é o Espírito, a Palavra, que é o Espírito, e o Espírito Santo, o próprio. Observem agora o que ele diz como definição dos 3.
Ele diz: e estes três são um. São um. Ele continua e diz: se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então ele testificou que aquele homem, conhecido por Jesus de Nazaré, como quando Filipe foi chamar a Natanael e afirmando-lhe, dizendo: olha, nós achamos o Messias. Nós achamos o Messias. Natanael olhou e ele estava orando, segundo a declaração do Senhor Jesus Cristo, 2 dias depois. Se nós buscarmos a geografia bíblica, fica mais claro, fica mais nítido para nós. Porque eles estavam na Galileia, porém na região de Cafarnaum, e Natanael estava orando o que hoje é as colinas de Golã, região de Betsaida. E quando ele chegou, Natanael, eu gosto de fazer o quadro, deixa eu aproveitar para limpar a minha também, né? Ele disse: ô Filipe, como é que está? Ele disse: tudo bem, nós achamos aquele do qual Moisés falou. Ora, o Filipe não, mas Natanael era estudado, pesquisador profundo, estudava a Bíblia, e ele disse: quem é? Porque o importante era saber quem é, né? E ele disse: Jesus. Ele não sabia, coitado, né? Vamos chamá-lo de coitado, né? Ele disse: Jesus de Nazaré, de oriundo, a origem, de onde vem. E o homem era estudado, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu penso que ele coçou a cabeça e disse: eu acho que eu falei bobagem. Faz o seguinte, vem e vê. É 2 dias de ida, 2 dias de volta. Vamos lá. E como o homem era estudado, ao se aproximar de Jesus Cristo, ele olhou e disse: eis aí um israelita em quem não há dolo. Isto porque Jesus Cristo já havia visto uma visão do Pai, que é o Espírito Santo, que lhe havia mostrado quem era ou qual era o caráter daquele homem. Eis aí um israelita em quem não há dolo. Ele fez uma referência do caráter dele. Ele deu uma referência do caráter dele. O homem que era estudado disse: de onde tu me conheces? Ele: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. O interessante nisso tudo, sabe o que é? É que é uma pancada em cima da outra. É Bíblia, é palavra, é tudo que atende a um estudioso. É tudo que atende a uma alma eleita. Não se preocupem. Há muito tempo que eu não me preocupo com isso. Eles dizem, no nosso meio, nós estamos trabalhando atrás da última alma eleita. Nós estamos pela última alma eleita. Porque quando a última alma eleita entrar, aí nós vamos no arrebatamento. Isso é verdade, isso é verdade. Mas eles se esquecem que nós só temos uma maneira de buscar essa última alma eleita. Primeiro que ninguém sabe onde é, então nós, quem seja e onde está. Então nós não temos condições de irmos em busca dela. Verdade? Seja coerente agora, apenas racional. Então só há uma maneira, e diz o profeta, é nos enchendo do Espírito Santo. E Deus envia. E ali estava Filipe atrás de uma alma eleita, predestinada para aquele tempo. Então observe, quando Jesus Cristo disse: eis aí um israelita em quem não há dolo, ele disse: de onde me conheces? Aí veio a outra pancada bíblica. Ele disse: eu te vi. E o Natanael sabia que esse era um sinal messiânico. Ele disse: somente o Messias vai ter esse tipo de revelação, de profecia, de discernimento. Quando tu estavas debaixo da figueira, ele estava orando. Por isso nós podemos fazer o quadro
e dizer que Filipe chegou e limpou a garganta, não é? E então ele disse: mestre, de onde tu me conheces? Se você for ler, você vai constatar que ele perguntou. Ele disse: mestre, de onde tu me conheces? Ou rabi. Na verdade está aí no grego rabi. Ele disse: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Ele olhou e disse: vejo que tu és o Messias. Então um homem que é eleito e predestinado não precisa de movimento, de programa, na função ou em função de buscar um eleito. Isso tudo é hipocrisia. Me desculpem, eu não estou querendo denegrir ninguém, mas isso tudo é hipocrisia. Porque basta que você tenha, como ele era, o Espírito Santo em forma humana, que podia discernir, e hoje pela pregação da palavra, é essa palavra, não é o pregador, mas é a palavra que o pregador pode trazer. É essa que vai ao encontro do último eleito. Vou repetir, ao encontro do último eleito, porque Deus o envia para ouvir essa última ocasião. Aleluia. E então ele diz, agora observem, 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 também são os que testificam na terra. Agora, e é conjunção verbal, ou de tempo, ou de pessoas, coisas. E aqui ele está falando de outras matérias, outros elementos. 3 elementos testificam no céu: o Espírito, a Palavra. O Espírito é a palavra é o Espírito, e o Pai. Ora, o Pai é Espírito, a Palavra é Espírito, o Espírito é o próprio Espírito, e por isso ele diz, os 3 são. Mas quando ele fala de 3 elementos aqui na terra, ele diz, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam, se associam para formar um. E este era o Filho de Deus. Para concluir o entendimento ou o pensamento bíblico, se recebemos o testemunho dos homens, ou se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este. Qual é? É que ele de seu Filho testificou. Como agora acabamos de ouvir, nesse episódio que aconteceu com Natanael e Jesus, ele pôde dizer, Deus está dizendo através de ti que tu és o Messias. Por quê? Porque ele pregou a palavra. Vocês podem acreditar e entender agora, com entendimento amplo, de que realmente o último eleito vai ser encontrado, buscado pela palavra, pelo Espírito Santo. E isso não pode ser através de um passarinho, isso não pode ser através de uma igreja, isso não pode ser através de um pastor, isso tem que ser através do Espírito Santo, usando sua palavra. Não pode ser através, não será através de um movimento, de um programa de igreja. Nós estamos aqui atrás do último eleito. Não. Eu quero voltar antes de nós terminarmos. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou, como no caso de Natanael. Ele testificou. Esse é o Filho de Deus. Por isso as multidões nos dias do Senhor Jesus Cristo ficavam divididas. As multidões ficavam divididas. Por que divididas? Porque os dignitários, os magistrados, os teólogos, os pastores da época, os pregadores do dia, diziam, isso aí é nascido em pecado, isso aí não presta não ouve esse pregador, não ouça ele.
e assim por diante. E ele não estava nem aí para eles. Olha só, ele nunca voltou. Esse é um termo americano. Ele nunca parou para explicar para o povo que ele não era filho ilegítimo. Ele nunca fez isso. Ele não tinha que fazê-lo. Ele não tinha que dar explicações. Principalmente daquilo que ele não era. Porque era uma calúnia. Entendem? Agora, ele diz que de seu filho testificou, eu quero voltar para o versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Curvemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos imensamente, Senhor, do profundo dos nossos corações, por esse momento que temos na Tua presença. Consideramos um grande privilégio o poder estar aqui, não exatamente neste lugar, nem para termos companheirismos uns com os outros, mas primeiramente contigo e através desse companheirismo legítimo, autêntico, original. Então, nós nos alegramos juntos e podemos te louvar e agradecer pela graça do Senhor lá no Calvário e a confirmação por tua ressurreição através do batismo do Espírito Santo. Enche os nossos corações, Senhor. Nós entendemos que fora do Senhor, nesse dia, não há nenhuma esperança. Então, que Tu sejas a nossa rocha sobre a qual queremos estar estabelecidos. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos, amados irmãos. Como nós ouvimos ontem, e eu quero dar uma sequência a respeito do que Jesus Cristo comentou de uma forma decepcionante, ou eu vou usar outro termo para vocês se localizarem melhor na Escritura ou dentro do assunto. Desapontado Jesus estava quando disse para eles que deveriam se prevenir e ordenou-lhes dizendo: olhai, como nós diríamos hoje, presta atenção, vigiai. Olha só, né? Aqui no Carioca, no Sul Fluminense, Norte Fluminense, na Baixada, né? Eles falam assim: olha só, é tudo, né? Presta atenção. Essa ainda é uma linguagem meia relaxada. A relaxada mesmo é aquela lá do baile funk, né? Então, 3 dias antes, o carioca chega para o outro e diz assim: final de semana vai ter uma festa aí, vai ter um baile, vai ter um negócio. Fala para ele da data, né? E aí ele, em vez de dizer, eu vou, tá legal, ele fala uma palavra que não tem nada a ver, né? Vocês sabem qual é? Eu mencionei dias atrás, né? Também. Agora, se estiver lá no meio deles, vou dizer também, o que é também? Eu vou ficar perdido completamente. Mas, vamos tomar aqui o americano, que traduzindo do grego, ele trouxe a cultura linguajar de Jesus Cristo. E ele disse assim: olhai, não é olha. Ele disse: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Parecia até mesmo, poderíamos supor que Jesus Cristo tinha alguma implicação exatamente com Herodes. E colocava um grupo inteiro, para não ser específico,
direcionando uma palavra contrária a Anás e Caifás. Mesmo porque nós sabemos que não era só Caifás e Anás, mas era um grupo que compunha o sinédrio, chamado, ou contando, 70 homens. E dizem os historiadores, especialistas, que esse sinédrio composto de 70 sumos sacerdotes, não podia ser apenas levitas, mas sumos sacerdotes, eles, na maioria, em número, era composto de por volta de 70%. 7 vezes 7 são 49. Então, por volta de 49 a 50 sumos sacerdotes da religião farisaica ou saduceia. Eles eram saduceus. Saduceus eram aqueles que não acreditavam de forma alguma, não tinham conseguido entender que haveria uma ressurreição. Vocês podem se lembrar daquela pergunta, quando eles chegaram e viram que Jesus calou naquela tentativa de denegri-lo, quando os fariseus e os herodianos lhe fizeram uma pergunta a respeito dos lava-pés ou do lava-os-pratos, a respeito do mandamento, qual era o primeiro, melhor mandamento, o maior, e assim por diante. E então ele foi e calou cada um deles, e em seguida eles olharam e disseram: agora é a nossa vez, vamos lá. Aí os saduceus vieram, chegaram, se aproximando e disseram: mestre, Moisés nos disse na lei. Eles não falavam nem na lei, eles falavam Moisés, porque Moisés era a referência da lei. E eles disseram, como nós falamos, né, a mensagem, não precisa nem dizer qual é a mensagem, nem qual é o parágrafo. Agora, se for um pregador que costuma ser honesto, sincero e direto com o povo, aí eles querem o parágrafo, eles querem saber se... E quando você diz o parágrafo, ele diz: e a data da mensagem? A data foi 1962. Eu não aceito porque eu só aceito depois de 63. Né? Para aqueles que não sabem, era por causa da revelação dos 7 selos, que foi em 1963, março de 63. Então eles conseguem alguma coisa. Mas naquele tempo eles falavam exatamente dessa maneira. Moisés nos disse ou nos deixou que quando uma mulher se casa com um homem, ou um homem casando-se com uma mulher, e morrendo ele sem deixar filhos, o seu irmão mais novo. E eles fizeram um quadro até um pouco exagerado, desproporcional com o natural, e eles disseram, e ela casou-se 7 vezes. E olha que a família era grande, hein? Imagina só as mulheres, só os homens, 7, não é? E ele disse... E agora, nenhum deles deixou filho. Mestre, na ressurreição, que eles não acreditavam. Mestre, na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 a possuíram. Os 7. E Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, antes ele fala, na ressurreição, os ressuscitados, então logo ele já afirma que vai haver a ressurreição, deixando-os um tanto constrangidos a respeito decepcionados daquilo. E então ele conclui dizendo: não tendes lido ainda que Deus é Deus? E isso eles não podiam negar, rejeitar. Que Deus é Deus. Era como se eu perguntasse aqui: você crê que Deus existe? Sim, você também? Então eu não vou passar um por um, porque todos nós acreditamos que sim, verdade? Ora, se você acredita que Deus existe, como poderia o seu Deus, no qual você acredita, ser Deus de mortos? Porquanto Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E isso estava declarado, não era Jesus que estava declarando, é porque estava declarado. Quando ele veio,
430 anos, 430 anos, vamos colocar para ser preciso, 429 anos antes ou depois de Abraão, ele disse: Moisés, Moisés, e ele disse: o que é isso? Eis-me aqui, Senhor. Ora, ele estava com 80 anos, e 40 anos ele foi criado por sua mãe Joquebede, orientado por ela desde a sua infância de que ele era um homem nascido com propósito divino para realizar um trabalho de libertação, e este era o tirar o povo israelita, hebreu lá do Egito. Então ele tinha conhecimento. É bem verdade que ele fazia 40 anos agora que havia esquecido, mas essas coisas nós nunca esquecemos. A mãe dele cumpriu aquilo que posteriormente se tornou um mandamento recomendado para cada um de nós: cria o teu filho nos caminhos do Senhor, para que quando ele chegue à maioridade, ele não se esqueça deles. E então, ele escutando aquela voz dizendo: Moisés, Moisés, visto que ele, olhando onde ele estava, de onde estava, com um cajado na mão, cuidando de algumas vacas ou alguns bois, ali no deserto do Sinai, não ali exatamente no Sinai, mas ali mais para Midian. E então ele olhou, quando ele olhou para o lado, ele viu uma sarça, um arbusto pequeno desse tamanho, e tem as suas folhas entrelaçadas, pequenas, porém viçosas, e ela fecha todo o seu corpo de árvore. Mas é pequena, uma sarça. E ele foi e viu que em volta da sarça estava um fogo, era a coluna de fogo. E ele viu aquilo, achou simplesmente estranho, porque a sarça não se consumia, continuava viçosa, não engelhava pela queima natural, como deveria ser. E então ele olhou e disse: que é isso? Que coisa estranha. Eu vou lá para ver isso aí. E quando ele se voltou para ver, Deus falou com ele. Foi nesse momento que Deus falou com ele. E disse: Moisés, Moisés. E ele disse, aí ele foi atrás em busca de todo o seu conhecimento, de tudo que sua mãe Joquebede lhe ensinou. Ele disse: essa é a voz de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Ele disse: tira tuas sandálias, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, Terra Santa é Jerusalém, Terra Santa é o Sinai, Terra Santa é Aparecida do Norte, Terra Santa é... E tem alguns lugares que nós chamamos de Terra Santa. Por quê? Porque nós queremos atribuir ou caracterizar o local pela nossa igreja, pela nossa fé, e assim por diante. E quando ele ouviu isso, ele voltou atrás, tirou os sapatos ou as sandálias, e Deus diz assim: eu sou Deus de teus pais, que estavam mortos para ele. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Isso está escrito na palavra. E nessa escritura, ou dessa escritura, se reporta Jesus Cristo para dizer: errais em não conhecer as escrituras. Deus não é Deus de mortos. Porque Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas não estão mortos. Em outras palavras, vai haver uma ressurreição. Porque eles não morreram e vão desaparecer na morte. A morte não os faz desaparecer. Eles continuam vivos, apenas em outro lugar. E esse lugar não é um lugar dentro dessa dimensão. Ou seja, dessa dimensão, nós sabemos que estamos nessa dimensão por causa do nosso corpo. Mas eles estão em outra dimensão, através de outro corpo. E só há uma maneira de você entrar em cada uma das dimensões que existem, as quais são 7, é você entrar no corpo dessa habitação dimensional. O corpo de habitação na 4ª dimensão, não é material. O corpo que controla, que retém uma vida lá na 4ª dimensão, está mostrada aqui pela internet. Você pode ver as imagens e os sons. Eu vou fazer para vocês rapidamente. A câmera está me focalizando agora, não é isso? E se você não virar ela para me acompanhar, o que ele vai fazer? Essa imagem se perde para mim e para você. Mas para a 4ª dimensão não se perde.
Como estou pregando para cristãos, eu nem vou falar de um exemplo que eu poderia usar, de uma pessoa que entra no motel com uma mulher que não é sua esposa e ninguém vê. Ninguém vê. Isso, o filme é de grau preto total, né? Ninguém vê. Comunica com o porteiro, eu nem sei como funciona porque eu nunca entrei. Mas eu penso que pode funcionar sem falar, sem ver. Mas a quarta dimensão registra. E dela Jesus Cristo testificou, dizendo: as tuas palavras, por tuas palavras, serás condenado ou absolvido. Por tuas palavras. Essa é a quarta dimensão. A quinta dimensão necessita de um corpo para entrar nela. E não que ela seja maior, mas ela é superior. E cada vez que vai subindo, ela vai se tornando mais perfeita. A primeira dimensão é a que tem o controle da luz. A luz controla a primeira dimensão. Os cientistas já descobriram isso. Já descobriram que no profundo do profundo do profundo do mais profundo do mar, eles encontraram peixes que, nascidos ali naquele profundo do mar, eles nascem sem olhos. Não é que eles são aleijados, não é que eles são desprovidos, têm um defeito congênito. Não, eles são perfeitos, porque lá não há necessidade de luz. Se não tem luz, não há necessidade de olhos. Se não há barbatanas, então não coloque na água, porque não é peixe. Você não encontra um peixe sem barbatanas. Então, aí você entende a lei das dimensões. E na quinta dimensão, você precisa de um corpo superior a este corpo. E sem ele, porque quando nós pecamos, nós perdemos a glória de Deus, diz a Bíblia, em São João capítulo 3. Destituídos estão todos da glória de Deus. A Bíblia fala que a glória de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a respeito da ressurreição, ele fala que essa glória é a glória na qual nós somos colocados, que nos cobre. Você não pode olhar para o meu espírito, mas você pode olhar para a minha glória, que é o meu corpo. Nós não estamos falando, embora o mundo associe a glória para aquele famoso lá de Hollywood, para aquele famoso lá do Real Madrid, para aquele famoso lá do sei lá de onde, para um que está tentando ficar famoso aqui no Flamengo, né? Oh, que glória! Quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, ali diz o mundo evangélico. Os teólogos dizem assim: olha, esse foi um momento de glória. Não. Eles associam, aqui na terra nós associamos glória com a fama, com a exaltação, com o sucesso. Não, mas a glória, biblicamente falando, é um corpo. É a aparência que nos cobre, que nos apresenta. E na quinta dimensão, as almas que vão para a quinta dimensão, elas vão sem corpo. São aqueles que morrem sem Cristo. E não pense nos ímpios. Não pense nos ateus. Muito cuidado com essa suposição, porque a maioria deles são crentes que vão para lá. A maioria são crentes. O profeta chegou a dizer que dentre esses crentes que vão para lá, milhões e milhões conhecem essa mensagem. Não torne sua testa franzida agora. Não levante a orelha, não. Tem gente que consegue, né? Fica arrepiado. Não faça isso. Foi o profeta quem falou. Milhões e milhões que conhecem essa mensagem vão direto para a grande tribulação e depois inferno. Quinta dimensão. Jesus Cristo subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o inferno, por si só, veio para a quinta dimensão. E o cativeiro, que agora estava sob cativo dele, ele levou para a sexta dimensão. E para entrar na sexta dimensão, na carta de Paulo aos Coríntios, ele disse que nós, quando cairmos o nosso corpo aqui na terra, nós recebemos um outro corpo, que é o corpo celeste.
E os fariseus, não os saduceus, eles estavam equivocados no entendimento. E eles vieram para tentar Jesus Cristo. E então agora observe, esses eram os saduceus. Mas Jesus Cristo os adverte dizendo aos discípulos: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento dos fariseus. Se Jesus, como eu falei ontem, tivesse parado aqui, não tivesse continuado, porque de fato ele parou, na verdade. Acautelai-vos, olhai, presta atenção, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Agora ele especificou uma pessoa, Herodes. E se você for buscar a linhagem de Herodes, você vai descobrir que ele era filho de Esaú, ou descendente de Esaú. Com quem? Ele era descendente de Esaú, irmão do Jacó, que foi morar lá em Seir, nas montanhas de Seir. E quando ele foi morar lá, ele já levou uma mulher de Canaã, onde ele habitava. E aquilo entristeceu Rebeca. Aí ela se preocupou com o outro, que era o Jacó, e chamou o pai dos dois, Isaque, e disse assim: olha, é melhor minha alma ir para a sepultura do que viver e ver essa tristeza de ver o meu filho Jacó, já que o Esaú buscou uma mulher cananeia, idólatra, mundana, que não tem o temor de Deus, não respeita a fé, atrevida. E Isaque olhou e disse: chama o Jacó aqui. Chamou Jacó. E ele chegou e disse: você sabe quantos anos ele tinha? 60. Ele disse: Jacó, meu filho, vai para a casa das tuas primas. Jacó não era convertido ainda. Ele disse: opa, vou mesmo. Mas vai fugindo do teu irmão. Aproveita, foge. Aproveita, vai para a casa dos primos, das primas. E se Deus te abençoar, casa lá. Vamos passar por cima, porque a história é longa. Na estrada ele dorme no lugar que no futuro seria, como foi, Betel, aonde ele viu uma escada num sonho, cujo topo dela estava escorada no céu, e o seu pé aqui na terra. E do céu e na terra desciam e subia anjos de Deus. Agora eu quero voltar ao Natanael, porque eu sinto o prazer de estar na mão de Deus. E eu preciso sair do caminho para que Ele me use. E então, quando Ele disse: tu és o Filho de Deus, Natanael declarou. Quando ele ouviu Jesus dizer: eu te vi quando estavas debaixo da figueira, sinal messiânico. Ele foi: tu és o Filho de Deus. Ele disse: porque te disse isso, crestes? Pois daqui para frente tu verás coisas maiores. Verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Foi o que Jacó viu enquanto estava fugindo na direção de Canaã, para Padã Arã. E então ele ali parou, dormiu, ali viu a escada em um sonho. E quando ele viu os anjos de Deus descendo e subindo, ele acordou, pegou aquela pedrinha que ele fez de travesseiro, e ele agora fez ela de monumento. Colocou aquela pedrinha, nunca mais ninguém vai achar essa pedrinha. Ninguém achou essa pedrinha, mas o importante é o significado para ele dela. Aleluia. O importante não é a ornamentação. Agora ficou bonito, não ficou? Mas falta colocar algumas placas acústicas aqui. O importante não é isso. O importante é o significado do porquê você veio aqui, do porquê você veio ajudar, do porquê você veio apoiar, do porquê você veio. Deus trouxe cada um de nós, e isso tem um significado na nossa vida. Ele estava fugindo e ali estava um significado, e Deus mostrou para ele. Ele olhou e disse: sabe uma coisa? Essa é a casa de Deus.
e no futuro se chamou de Betel, cujo significado é casa do pão de Deus. Onde você pode se saciar, onde você pode matar a fome, não da barriga, mas a fome da alma. Aleluia! Não vamos fugir muito. Então ele falou e disse, e Jesus conhecendo isto, disse-lhes, porque eles falaram, nos acautelar, nos prevenir do fermento de Herodes. Esse camarada, ele era o chefe da igreja, uma religião que existia lá, mais moderna, herodiana. Ele era o sumo pontífice da igreja. Um detalhe, ele estava vivendo com a cunhada, a mulher do Filipe, que era também um tetrarca, ou um rei. Ele, todavia, era tetrarca. 30 anos depois, o filho dele, filho do Herodes, ainda estava causando o mesmo dano. Olha só. Então veja, eles disseram, eles arrazoavam dizendo entre si, é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, a conversa, a suposição, o entendimento dele. A Bíblia não diz conhecendo, a Bíblia não diz ouvindo, a Bíblia não diz conhecendo a conversa, as palavras. Mas Jesus conhecendo isto. As pessoas conversam entre si. O que é isto? O que é isto? Na mensagem, na igreja, na religião, na Bíblia Sagrada. O que é isto? Isto é o que? Jesus Cristo entendeu, conheceu que eles estavam arrazoando e estavam errados, equivocados em seus arrazoamentos. Eles estavam errados, Jesus Cristo discerniu e entendeu aquilo. Você pode fazer uma pergunta, se Deus quiser te responder, Ele vai encontrar uma pessoa que possa te responder, Ele vai te tirar a dúvida, Ele vai te orientar corretamente. Se você está confiando em um homem, se você está confiando em uma religião, se você confia numa igreja, se você está procurando ter um relacionamento com Deus e não sabe o que fazer para ter um relacionamento legítimo, autêntico, correto com Deus, pergunte a Deus, Ele pode te responder pela sua palavra, através de uma pregação legítima, inspirada e original. Ele pode te fazer isso. Jesus reconheceu que eles estavam equivocados nisto, era o arrazoamento, porque eles disseram, é porque não temos pão. Não tinha nada a ver com pão. Não tinha nada a ver com pão. A questão é que ainda hoje, como Jesus Cristo responde para eles e diz, e Jesus conhecendo para que arrazoais que não tendes pão, dizendo que não tendes pão, não considerastes, nem compreendestes ainda. O tempo está passando, igreja. Irmãos e irmãs, o tempo está passando. Não pense que porque você tem 40, 50, 60, 70 anos, não pense que porque você deu os seus longos anos, relativo a você, né? Porque em relação ao mundo você está vivendo só um grão de areia. Correto? Então, relativamente, você já tem 70, 80, né, irmão Zequias? Agora, se passar de 80, é multa. E aí, veja, aí lá vem o Ezequias, cheio de multa. O que passar de 70 é por causa do robustez, né? Deus tem sido bom contigo, né? É coração, é entupimento de veia, é derrame, é tanta coisa. Ele só faz dano de letra, assim, e vai embora. Como eu gostaria de ter essa jovialidade. E agora que eu cheguei no 18, não vou me preocupar muito com isso. Ainda, 40 anos, 50 anos de mensagem, e ainda não entendemos, ainda pensamos que ele estava falando de pão. Jesus vai e retruca eles, dizendo, tendo olhos, tendes ainda o vosso coração endurecido? Como eu gostei do culto de ontem nessa parte, quando nós pudemos entender que coração duro não é aquele que não cede para a namoradinha, né? Não é aquele que odeia o seu inimigo, porque também se odiar o amigo, eu vou te falar, esse não vale nada mesmo, né?
Deve ser colega e companheiro do diabo lá no inferno. Veja, coração duro é aquele que não entende, irmão. É aquele que ouve. E Paulo falou aos cretenses, os irmãos lá da ilha de Creta, eram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim, como dizem os próprios cretenses, os irmãos da Galácia, que tinha domínio na ilha de Creta. Hoje nós sabemos que a ilha de Creta é dividida em 2 governos, mas naquela época não. Ele disse assim, como diz o provérbio popular, que reflete uma verdade, os cretenses são bestas ruins. Bestas ruins. Eles ouvem sempre, mas não aprendem nunca. Eles ouvem sempre, mas não aprendem nunca. O evangelho é só na boca, é doce, mas no ventre ele não é amargo, porque eles nem mesmo engolem o evangelho. Então Jesus Cristo vai e diz, tendo olhos, tendes ainda, tendes, observe o verbo, tendes, está no gerúndio, tendes ainda, é o verbo ter no gerúndio, ainda, o vosso coração endurecido, para não entender as coisas, tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Eles responderam, 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Eles disseram, 7 cestos. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? O que está acontecendo com você? Quem é que você está ouvindo? Deus ou o homem? Porque se for Deus através do homem, Ele vai te ensinar a palavra. E uma vez que você tem uma alma eleita e predestinada para viver nesse dia e se salvar através do batismo do Espírito Santo ou do novo nascimento, como nós lemos aqui na palavra, se você é um predestinado, basta uma pequena palavra. Nós achamos Moisés, o que Moisés falou. Quem é? Jesus, mas ele falou de Nazaré. E ele contestou com a palavra. Saiba de uma coisa, ainda que você conheça toda essa mensagem, que você tenha lido todas elas, ainda que você tenha tudo decorado, a Bíblia e a mensagem, quando o Espírito Santo falar com você, você não vai ter dúvidas, e a tua pergunta será respondida. Aleluia! Ela será respondida de todas as formas. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Como é que pode? Ainda permanece um crente ignorante sem entender as coisas? Agora vamos direto para o assunto em continuação deste de ontem. Veja, aqui há algumas noites atrás, nós tivemos exposição em Louisville de uma mulher que foi trazida em um caixão, embalsamaram a mulher e trouxeram ela. Colocaram sobre a plataforma da fábrica de armas. Eu fui nessa fábrica de armas. Já faz algum tempo, mas eu fui. Veja, disseram que centenas de pessoas correram para o altar quando viram a mulher morta dentro do caixão. De fato, o salmista, o sábio Salomão, ele disse que esse é o melhor lugar para ir. Melhor do que festa, melhor do que aniversário, melhor do que encontro de pastores, aonde eles colocam pessoas mundanas, onde eles colocam pessoas mundanas para cantar. Como disse o profeta, cantam igual anjos, mas mentem como o diabo. Como mentem? Conta história? Não, vivem uma vida mentirosa. Vivem, é uma vergonha. Que isso recebe o apoio de crentes que estão pensando em ir no arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer.
Agora eu digo para vocês, tira o cabelinho da testa, o cavalinho da chuva, porque vai acontecer. E se você pode, não são todos, a minoria consegue sentir a brisa, não do mar, mas do arrebatamento. Alguns conseguem ouvir os sinos da alegria. Bem-vindos, benditos de meu Pai, porque Deus escolheu para vocês dar o reino. Alguns estão conseguindo enxergar os degraus da escada de marfim, que dá acesso à plataforma do arrebatamento. Eu sei que eu estou usando uma metáfora, mas isso aconteceu quando o profeta de Deus, William Branham, em 1965, no dia 29 de abril, estava para pregar ali no Templo Ângelos a mensagem, escolhendo uma noiva. E ele gostava muito de ouvir, como eu gostei de ouvir vocês. Parecia uma só voz. E eu vou dizer, ele gostava muito de ouvir a irmã Florence Shakarian, esposa do homem que administrava, Demos Shakarian, suas campanhas nos Estados Unidos e até no mundo. E ela cantava maravilhosamente bem, tinha uma voz bonita. Porém, naquela tarde, às 3 horas da tarde, ele fora chamado pelo seu marido, Demos Shakarian. Irmão Branham, eu queria muito que você viesse nessa reunião, não só pelo culto, pela palavra, pelo evento que nós vamos ter, mas porque eu gostaria que o senhor orasse pela minha esposa. Ela está com câncer. Sabe, irmão? E ele foi orar por ela. Quando ele orou, isso foi de tarde, às 3 horas, por volta disso. E quando ele orou por ela, o anjo do Senhor veio e disse, ela vai partir. Ela vai partir. Ele olhou, e o homem era muito honesto. Não muito, ele era honesto. Ele era honesto. Aí ele olhou e disse, irmão Demos, o anjo do Senhor me falou isso, mas não fale para ela. E veio o anoitecer, o Templo Ângelos estava lotado, 1965. E ele olhou, sentou na plataforma. Ali havia 2 cadeiras ou mais, e ele estava em uma. O irmão Green estava sentado na outra. E ele disse, se eu gostaria de pedir, por favor, peça do líder de cântico, para que, se a irmã Demos, se a irmã Shakarian pode cantar um hino. Aquele hino. E ela foi notificada, ela disse, claro. E ela veio, e quando ela pisou nos degraus para subir na plataforma, o irmão Branham olhou para o irmão Green e disse, você está ouvindo? Ele disse, o que, irmão Branham? Ele disse, os sinos da alegria? Ele disse, não. Ele disse, estão audíveis. Ele disse, não estou ouvindo, não. Ele disse, ela está subindo as escadas de marfim. Ela ia partir. Isso foi em abril, no dia 29. Ao cantar, ela cantou maravilhosamente. O irmão Branham chegou a dizer divinamente bem. E quando ela terminou de cantar, então ele entrou na plataforma, começou a pregar. Leia a mensagem, escolhendo uma noiva. Ele usa o natural, o regular nessa terra de escolher uma mulher, uma moça, provavelmente normalmente virgem para ser a nossa esposa. Isso é o natural aqui na vida terrena. Mas ele toma esse natural para mostrar o tipo de escolha que nós devemos fazer. Não pela igreja, mas pela palavra que as igrejas pregam e anunciam. E quando ele estava no meio da pregação, já começou que ele estava pregando ainda. Uma mulher na plataforma ou na audiência começou a falar em línguas estranhas. E um homem que estava ao lado, no outro lado da audiência, o Templo Ângelos é muito largo, comprido. E então ela falando em línguas estranhas, e quando ela parava, ali entrava a interpretação daquela língua estranha, a qual disse, eis minha serva, né? Sempre tem o eis na frente, né? Tem que ter o eis.
Eis minha serva, tu não morrerás. O irmão Branham parou de pregar. E quando terminou o culto, Billy Paul havia estado junto com o irmão Demos, com o irmão Branham e ela, na hora da oração, no entardecer, na parte da tarde. E então, o irmão Billy Paul veio e o Templo Ângelos ficava próximo do hotel onde ele estava. E eles foram caminhando por uma certa calçada, e quando eles estavam naquela calçada, tinha uma grama entre dois passeios. O irmão Branham estava em um e o Billy Paul no outro. O irmão Branham calado, o irmão Billy Paul calado. E quando chegou no metade do caminho, ele disse: papai, ele disse: o que é, Billy? Ele disse: e agora? E agora? O pastor José Granja pregou isso, e o pastor fulano de tal pregou isso. E agora? Você não tem que ficar entre eu e o outro, você tem que ficar com a palavra. Somente isso. E agora, papai? Ele disse: nunca fale nada contra uma profecia, até que ela se cumpra. Ele disse: eu não posso te dizer nada. Mas antes ele disse: nunca fale nada contra uma pregação, nunca fale nada contra um conselho, nunca fale nada contra uma recomendação, até que você veja que é bíblica, até que você veja que é a palavra de Deus, até que você saiba e conclua que aquilo é de Deus. Se não for de Deus, não se preocupe. E ele disse: mas o que vai acontecer então, pai? Ela morre ou não morre? Ele disse: eu não posso te dizer. A única coisa que eu posso te dizer, Billy, ó, como eu amo isso. A única coisa que eu posso te dizer, Billy, é o que Deus me falou. Aleluia! A única coisa que eu posso pregar para vocês é o que eu leio aqui na palavra e o que eu entendo pelo Espírito Santo da mensagem. Aleluia. É por isso que quando Deus me mostra a mensagem e eu pego a mensagem, tomo a mensagem e aplico, você fala aplicação. E quando eu lanço essa mensagem que Deus me fala, me mostra, quando eu jogo em cima de uma vida, jogo em cima de um pregador, jogo em cima de um pastor, de um evangelista, de um apóstolo, quando eu jogo em cima de uma igreja, eu posso identificar a verdade. A verdade sobre o pregador, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre uma pessoa. Porque é ela que identifica a verdade. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses depois, estava o irmão Branham em Jeffersonville, Indiana. Irmão Demos Shakarian, ou ele estava em outro hotel, em um outro lugar. O irmão Banks Wood estava do seu lado. Era próximo o horário de começar a reunião. Já o homem que o buscaria, o motorista que estava já chegando, se aproximando para buscá-lo no hotel. E o telefone toca. Era o irmão Demos Shakarian. E ele disse, quem atendeu foi o irmão Banks Wood. E quando ele puxou o telefone lá do local, ele disse: alô? Ele disse: ô irmão Branham? Ele disse: não, aqui é o irmão Wood. Ele disse: aqui é o irmão Demos Shakarian. Ah, sim. Você quer falar com o irmão Branham? Sim, eu quero falar com o irmão Branham. Só um momento. Irmão Branham, é o irmão Demos Shakarian. Ele disse: pergunte a ele que horas que ela partiu. Porque o anjo de Deus me disse que era 4h45. Aí ele disse: 4h45, irmão Banks Wood. Ali eu gostaria de saber se Billy Paul ouviu isso. Agora não espere o arrebatamento acontecer para você saber se você está ouvindo ou tem ouvido, escutado a pregação que te coloca no arrebatamento. Não espere acontecer, não espere a grande tribulação chegar. Aleluia.
Aqui, algumas noites atrás, nós tivemos uma exposição. Centenas de pessoas correram para o altar. O Evangelho não é um amedrontamento. Eu não estou lhes amedrontando, eu estou dizendo a verdade. Eu estou sendo franco. Eu não estou amedrontando vocês. Olha, a Rússia disse que agora vai usar bomba atômica, hein? Olha, Israel, e assim vai, né? Israel e por aí vai. Os Estados Unidos, vocês nem sabem. Não, o Evangelho não é um amedrontamento. Também não é um sentimento solitário. Eu gostei disso ontem à noite. Tadinho dele, tadinha dela. Observe nesses encontros. Vocês acham que eu estou lendo de mim? Observe nesses encontros entre grandes evangelistas, convenções, e até mesmo em meu humilde, pequeno ministério, não vou excluir-me. Eu gosto disso. Não vou me excluir. Olha os encontros deles, olha os encontros deles. Ainda há pouco vocês me ouviram dizer que eles têm mulheres desprezíveis. Desprezíveis. O que mais se tem hoje são eventos formais apenas. Mas não são legítimos. Mas tem a formalidade do legítimo. Mas não são legítimos. É pregador ilegítimo no púlpito, mas formal. Se vestem melhor do que eu. Combinam melhor a gravata com a... Não, essa está bem combinada. Né? Essa cor com essa aqui. A calça também. Não é? Tá bom? Eu falo assim para você entender. Apenas isto. Observe nestes encontros, é para você observar. Observe estes grandes evangelistas e até mesmo em meu humilde pequeno ministério, não excluindo-me. Algumas vezes eu sinto envergonhado de ir para os encontros. É verdade. Ele diz, é verdade. O americano não diz é verdade, o americano diz assim, zero white, that's zero white. Ele fala quase que isso é verdade. O que nós fazemos? Ele não falou o que eles fazem. Ele falou o que nós fazemos. O que nós fazemos? Nós levantamos e fazemos apelos de altar e os persuadimos. Menininhas vão ali, todas masticando goma de mascar. Aí você escolhe. No meu tempo era chiclete, da Nestlé. Eu acho que era da Nestlé. Não, era da Adams. Né? Não estou fazendo propaganda, não. Sabe o que é isso? Não é proibido mascar chiclete, não. Pode mascar chiclete. Eles são muito gostosos, o paladar deles é maravilhoso. Vai te matar mais cedo, mas é gostoso. Entendeu? Não é proibido mascar chicletes. Ele está fazendo uma alusão. O nome disso é alusão. Veja. Mastigando goma de mascar, veja. Eu vou no encontro. O irmão Brana imita. Entre parênteses. Eu vou. Será que ele fez assim? Vamos lá, vamos. Vamos lá. Vamos, né? Não é vamos, não. Nesse caso é vamos. Vamos todo mundo junto. Estas mulheres vão ali com cabelos cortados e rostos pintados. E são pentecostais. Eu tomei a liberdade e disse para o irmão Brana, porque isso ele falou em 12 de novembro de 1961. Eu disse, irmão Brana, eu vou trocar os pentecostais, tá bom? Eu não escutei ele dizer, pode trocar.
mas eu troquei a si mesmo. E são da mensagem. São da mensagem. E isso revela o que eles estão ouvindo. E o que eles estão ouvindo determina para onde vão. Para o céu, da boca da onça. E que onça, hein? Porque é uma cambada de gente. Veja. E entram, e saem, e dizem que falaram em línguas, e nunca deixam seus cabelos crescer, mas falam em línguas, e ainda assim fazem a mesma coisa que elas faziam. Veja, você me diz que isso é conversão? Falta 10 minutos para nós encerrarmos o culto. Vocês me permitem voltar? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esse é convertido. Eu li a Bíblia para vocês. Ele pergunta: você me diz ou quer me dizer que isso é conversão? Isso é um escárnio diante de Deus. Isso é um escárnio. E não falta pessoas para se associarem, para prover o apoio. O profeta disse: eu não quero pregar, eu prefiro, melhor dizendo, não é que ele não quer. Ele disse: eu prefiro pregar para 4 a 5 pessoas que estão querendo, desejando servir a Deus, do que pregar para milhões, para milhares de pessoas. Mascando chicletes. É uma alusão à pessoa que não tem interesse, está apenas indo lá porque é religioso e eu tenho que tirar o encargo da minha consciência, a carga está pesada. Você me diz que isso é conversão? Isso é um escárnio diante de Deus? A Bíblia disse que um pecado, que é um pecado e uma vergonha para elas cortarem seus cabelos. Como pode uma mulher com o cabelo cortado condenar uma outra mulher que tem pintura em seu rosto? Como pode? É a caçarola? Falando mal de quem? Da frigideira. É melhor ouvir logo, ele diz assim. É melhor ouvir logo. É um termo que eles falam assim: deixa eu dizer a verdade para vocês, de uma vez. Qual é o problema? Ele pergunta: qual é o problema? Aqui está o problema. Denunciado. Está tudo errado. Porque nossos modernos, assim chamados, pregadores aqui, grandes multidões e presunçosos e organizações, não conhecem mais sobre Deus do que um hotentote conhece sobre uma noite egípcia. Só para você que nunca soube o que é isso, a diferença: hotentote é um índio africano. O índio africano não sabe nem o que é direita e esquerda, vai conhecer a noite egípcia. Eu estava no Egito, fui na pirâmide, fui no Museu Egípcio, o maior do mundo. Vi lá na parede o pergaminho que fala de José. Aquilo me estremeceu. Quando chegou a noite, alguém chegou e disse: olha, tem um grupo que vai passear no Rio Nilo. É $20. Eu digo: eu vou passear no Rio Nilo. Aí puxei os vintão e paguei. E fui. Tinha janta dentro do barco. E de fato é lindo o passeio. De repente aparece uma mulher lá. Noite egípcia. A noite egípcia. E eu disse: o que é isso? Ele disse: é a noite egípcia. Digo: o que é que vai ter na noite egípcia? Ele disse: vai ter uma dança. Uma dança? Ah, tá. E eu fiquei ali, né? E a mulher começou a se requebrar lá, se mexia todo, os braços para lá, para cá, assim, dessa maneira. E pá,
e batia o pé, fazia tac, 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 tac no chão, e pá, pá, pá. E alguém lá parecia um tamborim. Eu olhei para o lado, estava um grupo de crentes, pastores. E ela foi e tirou a cobertura, assim, um pano fininho que estava em cima dela, tipo um lençol, um casaco. E ela jogou assim no chão, enquanto dançava, ela continuou. Aí depois ela tirou o que cobria só o sutiã. Eu digo, vai ficar sem sutiã daqui a pouco. Peguei meu celular e saí ali, fui lá para a proa do navio, não vi o resto da noite egípcia. E olha, eu sou neto de Índia, mas não africano. Eu vou dizer para vocês, fiquemos em pé. Tem pregador que não entende nada, não sabe como preparar uma alma para ir para o céu. E olha que nós estamos vivendo nesse tempo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos a seus pais, e os pais a seus filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. São 3 os que testificam no céu. Essa não foi a nossa escritura? Agora, quando estamos, nossa conversão, a nossa conversão, o elemento veio do corpo de Jesus Cristo para nos converter quando Ele morreu. Não perca isso, é o final do culto, do ensinamento, da palavra. Quando estamos aqui, nossa conversão, o elemento veio do corpo de Jesus Cristo quando Ele morreu, havia água, havia sangue e espírito. Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, já está tudo consumado. Eu gosto de analisar, eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu nunca esqueço dele ter dito, quem tem maior poder do que este? Não é poder de levar um tiro no coração ou na cabeça por um homicida, assassino, e tombar ali e depois ressuscitar de novo. Igual você pode ver nos filmes, né, de Hollywood. É Robocop, essas coisas assim, né? Eu não conheço isso, mas eu sei que existe. O camarada começa a receber uma tecnologia e estamos chegando nisso, hein? Cuidado. Aí o cara mete bala, descarrega uma metralhadora nele, ele cai no chão. Depois ele volta de novo. Ressuscita. Quem tem maior poder do que este de dar a sua vida não é ser morto, é Ele que dá. Porque Deus ninguém pode matar e ninguém pode matá-lo. Eu gosto disso, eu gosto de pregar sobre isso, eu gosto de mostrar para você isso. Ele começou a sofrer o chamado suplício, havia cruzes dele. Começou na sexta-feira, havia cruzes. Por volta de 11 horas da manhã, ele já estava completamente dilacerado. Na terça-feira, por volta de 1 hora da madrugada, ele saiu do Getsemane. Ele estava no Getsemane, Ele estava no Getsemane. E então vieram os zelotianos e bateram nele com aquelas canas gigantes. E arrancaram-lhe a barba, a sangue frio. Colocaram uma coroa de espinho, depois de dilacerarem seu corpo com aquelas chicotadas. 49 menos uma, ou 40, isso em 49 menos uma, porque era 50. Então era 50 menos uma, 49, várias vezes, 49, várias vezes, 49, a tarde toda. Depois que ele volta de Herodes, vem o anoitecer, ele está lá deitado, sentado, nem deita, nem fica em pé. Totalmente desgastado, totalmente dilacerado, mas ninguém podia matá-lo, porque ele era Deus, apenas em forma humana. Deixa isso descer no teu coração. Não precisa assistir um filme de Mel Gibson. Esse aqui serve, porque esse é inspirado por Deus. E aí, veio a sexta-feira, chamada da paixão.
Pilatos faz a última tentativa. Mas a última tentativa dele não era tão importante quanto o seu cargo. Ele disse: eu vou fazer de tudo, menos a minha posição. Menos a minha vida. Menos o meu dinheiro. Menos o meu tempo. Mas eu creio nessa mensagem. Eu vou congregar. Menos a minha vaidade. Menos o meu conceito. Mas eu vou fazer de tudo. Você crê que Deus enviou um profeta? Sim, amém. Deixa eu falar mais alto para todo mundo saber que eu creio. Amém! Você crê que nós vamos? Claro, eu estou incluído. Vamos no arrebatamento. E quando ele chegou ali, que farei de Jesus ser chamado Cristo? Se ele soubesse. Foi a válvula que abriu a mente do diabo, ungida, a mente do Caifás ungida pelo diabo. Crucifica-o. E aí começa a via crucis dele. Aí é via crucis. E até hoje a Igreja Católica coloca várias estações. Quem já fez ou participou de via crucis, aquela procissão da Igreja Católica Romana? Aí tem número 1, número 2, número 3, número 4. Tem um número lá que é onde ele caiu. Aí as Marias vieram e começaram a chorar por ele, e etc e tal. Não choreis por mim. Aí tem aquela estação, é chamada de estação. Mas aquela via crucis foi o quê? Ouça isso aqui, ó. O elemento veio do corpo de Jesus Cristo quando ele morreu. Havia água, havia sangue e espírito. E estas três coisas formam o novo nascimento em você. Foi o que nós lemos no início da pregação. E essas três coisas formam o novo nascimento. Se não houver em você o novo nascimento destes três elementos, água, sangue e o Espírito, ele disse: Pai, a ti entrego o meu Espírito, porque ninguém podia matá-lo. Por isso ele declarou: eu amo, eu gosto disso, porque eu me confio, eu estou confiado nisso. Quem tem maior poder do que este? Agora, por favor, que poder é este de dar a sua vida e tomá-la? Ele disse: a ti entrego o meu Espírito, eu estou dando meu Espírito para ti, Pai Santo. E vou tomá-lo novamente na ressurreição, daqui a 38 horas no máximo. Por que eu tenho esse poder e uso esse poder para deixar minha vida e tomá-la novamente, entregar minha vida e tomá-la novamente? Porque eu amo. Esse é o poder maior, é o poder do amor divino. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, novo nascimento te põe na vida eterna. O batismo do Espírito Santo te põe no arrebatamento. Mas se tu não entrar no arrebatamento sem o batismo do Espírito Santo, por não ter o batismo do Espírito Santo, és um louco. E os loucos não vão para a sexta dimensão, eles vão para a quinta. E a quinta é o inferno. E serão 1000 anos sem glória. Lembra do início do culto? A respeito das dimensões, a respeito dos corpos. Na quinta dimensão, lá no meio do inferno, sem um corpo, para poder viver nessa dimensão, é apenas tormento. Porque o espírito não morre. O espírito do homem é eterno. E é por isso que os teólogos confundem, dizendo que há um inferno eterno. Mas não há inferno eterno. Leia a Bíblia quando chegar em casa. Ezequiel 38. Vá até o versículo 17 e 18. Quando Deus, pela boca de Ezequiel, decreta o fim do inferno e do diabo. E diz: tu serás desfeito.
Deus vai desfazer a vida de todos os demônios e seres humanos que não foram eleitos e predestinados, como Caim, como Judas e todos os que, como eles, agem e reagem diante da pregação do Evangelho. Curva a sua cabeça. Irmão Antônio, o senhor pode cantar aquele hoje? Eu vi que eu ia morrer. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, eu convido a cada um a pensar em algo. Se você não tivesse ouvido essa pregação, você não saberia que estava morrendo. Mas como você ouviu, Deus te dá uma oportunidade para você vir todo arrebentado e colocar no altar em sua presença a sua vida despedaçada. Nossa conversão, nosso novo nascimento. Estes três elementos formam o novo nascimento: a água, sangue e o Espírito. O Espírito foi dado. O sangue já havia sido derramado. Molhou a cruz do Calvário. Respingou nas vestimentas dos soldados. Estava na ponta das lanças, do chicote. A história de Josefo, que contemporâneo foi de Jesus, diz que o seu rosto não podia ser visto, a cor de sua pele, porque estava coberto de sangue. Uma placa que havia endurecido, o seu sangue coagulou, ficou menos vermelho, ficou mais para o cinza. Porém ele falou, abrindo a sua boca, e disse: Pai, tudo está consumado. E expirou. E então ele morreu. Mas ele próprio deu a sua vida. E quando foi depois 15 para as 6, talvez menos, antes, o soldado romano chegou e tinha a obrigação de quebrar as pernas, como quebrou a perna do da direita e a perna do ladrão da esquerda. Mas aquele do meio, ele olhou e disse: parece que ele já morreu, deixa eu ver se ele já morreu. E lanceou o seu coração. E então o terceiro elemento saiu, a água. E quando aquele terceiro elemento saiu, o soldado disse: este verdadeiramente era. Não queira reconhecer, tarde demais. Obtenha os três elementos da sua conversão, o novo nascimento. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, viestes nesta manhã em nosso meio para falar aos nossos corações. Nós te agradecemos tanto, Senhor, porque em dias que tornou-se raro o ouvir a tua voz, para nos estimularmos, não, para nos reforçarmos na própria convicção que o Senhor nos deu. Nós te pedimos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, renova a nossa vida, salva, redime, perdoa e conserta nosso altar, para que nós venhamos outra vez te louvar, Senhor. No nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Assentai-vos. Hoje eu descobri Cantemos. que sem o teu amor
eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado, e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, Senhor. sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar, Aleluia. tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Aleluia. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou
viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração, deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, O que for preciso, Senhor. mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor que antes. Aleluia. Como nossa reunião foi transmitida apenas para Itatiaia, eu os convido lá em Itatiaia retornarem ao tabernáculo quarta-feira que vem e vocês acessarem o culto pela internet. Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo, como nesta manhã, permaneça e seja conosco hoje e para sempre. Amém.